Muito bom, estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar, mas já de início, para quem vai assistir essa live gravada, essa é a live Tira Dúvidas de comemoração dos 8.000 seguidores. Eu falei que eu ia fazer uma live Tira Dúvidas, o pessoal pediu, estavam pedindo, né? Faz muito tempo que eu não fazia uma live Tira Dúvidas. Resolvi fazer porque temos 8.000 seguidores, então é a live em agradecimento a vocês, tá? Já temos 8 pessoas ao vivo. Ó, o recorde foram 30 pessoas, hein? 30 pessoas, a gente tem que bater essa meta hoje, hein? Porque, olha, na maioria das vezes eu fazia live no fim de semana, no sábado de tarde. Hoje é terça-feira de noite. Então, pelo amor de Deus, mandem dúvidas aí e vamos bater 30, pelo menos 30 pessoas, tá? Bom, pessoal, ó, já temos 15. Mas de início eu gostaria muito de agradecer a vocês, porque quando eu comecei o Instagram lá, hoje, 1 ano e meio atrás, juro pra vocês, eu não esperava. Hoje nós temos 8.000 seguidores, 8.000 seguidores. E de um assunto assim que eu falo e que às vezes o pessoal tem um certo preconceito, né? Com estudo por questões, é uma forma não muito tradicional. Mas vamos começar, né, pessoal? Vamos começar. Ó, vai ser uma live rápida, tá? Uns 30 minutinhos só pra gente tirar as dúvidas de vocês. Só me conte, confirme pra mim. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dá um joinha aí. Confirma pra mim se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem. Tá. Manda um joinha aí pra mim dizendo sim, que estão me ouvindo bem, Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Pessoal, ó, eu descobri que tem uma caixinha de perguntas aqui na live, tá? Então, se vocês puderem me mandar as perguntas lá na caixinha, fica mais fácil, porque aí não fica subindo e aí eu tenho que ficar buscando, tá? Manda pra mim na caixinha de perguntas que fica... Ó, pessoal, nós já temos 29, vamos bater a meta! Ó, mas a Dilma já falou, não vamos estabelecer uma meta, porque quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta, tá? Pessoal, vamos começar então? Vamos começar? Podem me mandar dúvidas de tudo quanto é jeito aí, tá? Que eu vou... Vocês estão me ouvindo, né? Não, então tá tranquilo. Se vocês estão me vendo, me ouvindo, tá perfeito. A gente vai começar. Vou abrir aqui a caixinha de perguntas. Ó, me mandaram aqui. Tem uma pergunta do... Vamos ver se a gente acha aqui. O Caio mandou assim: tô com medo de abandonar tudo e estudar só por questões. O motivo é o medo de vir surpresas na prova. Caio, se você fizer uma análise, você tá com medo. Pega as provas na área que você estuda, tá? Pega as provas, analisa, que você vai perceber que a banca inova, mas é em uma questão da sua prova inteirinha, tá? E aí o que acontece? O pessoal fica tão preocupado com a inovação, com o e se a banca inovar, que aí ele não se especializa naquilo que já é costume cobrar. Então o que acontece? Aí a pessoa fica só mediana no passado e não consegue alcançar uma boa pontuação. Aí ela fica média em tudo. Ela fica média no passado, média nos assuntos que ainda não foram cobrados. Então eu sempre digo, fique muito bom, mas muito bom mesmo, nos assuntos que já são comuns de cobrar, que a sua prova vai ser 95% de assuntos que já foram cobrados, tá? E a partir do momento que você tiver tão bom, mas tão bom, aquelas questões que a Banca Inovar, que você vai errar isso, você... Voltou aí para vocês? Então fique bom naquelas questões que já são costume cobrar, tá? Se você ficar muito, mas muito bom nelas, o que vai acontecer? Aquelas que você errar não vão fazer a menor diferença, tá bom, Caio? Vamos passando mais aqui. Nice, quando não conheço o assunto, fico voando, qual o conselho? Olha, se for matéria muito teórica, igual direito, eu te aconselho a você ir lendo cada comentário de cada questão, ler uma por uma,
E com o tempo é como se fosse você estivesse construindo uma casa, tijolinho por tijolinho. Cada questão é um tijolinho. Então, às vezes você lê a primeira questão, não entende nada, a segunda, nada. Lá para a 30ª questão, você já começa a fazer sentido. Tem momentos que você volta nas questões anteriores e fala, nossa, era isso, e eu não estava entendendo. Porque cada vez que você vai fazendo uma questão, você vai construindo uma forma de pensar, construindo o seu conhecimento dentro da tua cabeça, tá? Então, se for uma matéria muito teórica, faça isso. Se for exatas, eu aconselho que você, e você tiver dificuldade, que você veja um vídeo rápido no YouTube, tá? E daquele assunto específico. Não vá me ver vídeos de 2 horas, que tem alguns cursinhos aí, de 2 horas para o cara falar sobre matriz. Veja vídeos curtos de assuntos específicos para você ir matando assunto por assunto, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Após o edital, as resoluções dos exercícios devem ser apenas pela banca examinadeira ou geral? Após o edital, Rosana, você tem que especificar por banca, tá? Dá preferência para sua banca. Só o que acontece? Algumas bancas têm poucas questões. Aí você tem que fazer de questões de outras bancas, tá? Tenta de questões de bancas semelhantes, mas se não for, vai de tudo, vai de qualquer coisa, tá? No pré-edital, não. No pré-edital você tem que ver qualquer tipo de banca. Agora no pós-edital eu te aconselho sim que você faça só da sua banca de preferência. Ana Paula perguntou, após você estudar por questões, você percebeu o quanto de questões repetidas que você estudou caíram na sua prova? Eu costumo brincar que na prova eu não pensei. Então, se você me perguntar assim, como foi a prova, eu não sei te dizer. Por quê? E assim, quem estuda por questões há muito tempo vai conseguir entender o que eu falo, porque às vezes é muito surreal. É muito surreal. Você fica tão automatizado. Franklin Cunhas. Uai, Franklin, você passou? Vamos lá, depois você me conta essa história lá no privado, hein? Ana Paula, você fica tão automatizado para responder as questões da prova que você não pensa, simplesmente você faz. Então, se você me perguntar assim, olha, como foi a prova de Campo Grande? Eu não sei te dizer, tá? Depois eu não refiz a prova, não fiz questão de refazer, porque você fica tão automatizado que você só pega a prova assim de cabo a rabo. Sinceramente, você faz no automático. A gente até estava conversando na mentoria do curso esses dias para trás, que é como quando você vai aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, você tem uma extrema dificuldade, você tem que pensar em tudo que você faz, mas quanto mais você repete, mais você dirige, com o passar do tempo, você vai estar dirigindo, falando no celular, comendo bolacha e sei lá mais o que. Então, fica muito automatizado. Dirigir fica muito automatizado. E quando você faz muitas questões, você também fica muito automatizada, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Mesmo para tópicos de exatas, você estudava apenas 15 minutos? Não, exatas eu tiro 20 minutos, tá? Eu aumento o turno. Quantas matérias estudar por dia? Pedro, essa questão de quantas matérias estudar por dia, ela é muito complexa de eu responder, porque isso depende da dificuldade que você tem nas matérias e de quantas horas você tem para estudar por dia. Você tem que ponderar esses dois fatores. Qual a dificuldade? Se você tem mais dificuldade, você tem que aumentar a carga horária das matérias. E se você tem pouco tempo de estudo, você tem que administrar essas duas coisas, tá? Você tem que administrar o que você tem de conhecimento, de dificuldade, com o tempo que você tem disponível. Então, se eu te falar assim, você tem que estudar 10 matérias por dia, mas essa não é a sua realidade. A sua realidade é quantas horas você estuda por dia. E uma das coisas que eu sempre prego, vocês têm que ser independentes. É vocês que têm que montar o estudo de vocês. É vocês que têm que ver a realidade da vida de vocês. Não me perguntem quantas questões vocês têm que fazer por dia.
Quantas horas vocês têm que estudar por dia, quantas matérias que vocês têm que estudar por dia. Isso é muito pessoal, é muito individual. E se eu falar para você que você tem que fazer 10 matérias por dia e você não dá conta? Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar chateado e falar assim: meu Deus, eu nunca vou passar porque eu não consigo fazer as 10 matérias que a Keila falava. Agora, se eu falar para você assim: olha, Pedro, pondera, quanto tempo você tem disponível? Qual a dificuldade que você tem nas matérias? Vamos começar com poucas matérias e acrescentando mais matérias posteriormente? Isso sim é uma coisa que você tem que fazer individualmente. Eu vejo muitos coaches, muitos professores querendo fazer as coisas para os alunos. Eu não defendo isso. Porque a maioria das vezes é um negócio bem geralzão. E só você é capaz de saber quantas horas você consegue estudar por dia de forma sustentável, qual a dificuldade que você tem nas matérias, e às vezes não é uma dificuldade na matéria, é uma dificuldade num assunto específico. Então isso é você que tem que ponderar, tá? Vamos lá, ó, pessoal, manda pergunta na caixinha, porque para mim é mais fácil de responder, tá? Fica mais tranquilo para responder. Ana Paula, já estudo por questões e realmente é um estudo mais ativo e fora que é mais rápido. Ele é mais ativo, então quando você estuda, você realmente está estudando, não é igual quando você lê um PDF que a sua mente viaja e você começa a pensar na morte da bezerra. Porque você tem que estar ali presente na questão, não tem como você ficar pensando em outra coisa que a questão ali na sua frente, né? Então é um estudo muito mais ativo e por isso que ele é muito eficiente, tá? Dia desses eu ouvi de um coach, professor renomado de cursinho, que eles elaboram o PDF a partir das questões de prova. Acho que você já falou sobre. Paulo, eu sei até qual foi o professor, e realmente é isso, e sempre é isso, não tem como, tá? Sempre é isso. Quando os PDFs nasceram, eles eram pequenininhas. A caixinha fica, não sei se para vocês aparece, mas é um ponto de interrogação que fica embaixo, assim, ó, bem embaixo do lugar. Eu não sei se para vocês aparecem, para mim aparece como um ponto de interrogação, tá? Porque lá fica melhor, mas se eu conseguir ler as mensagens de vocês aqui, eu vou respondendo também, tá bom? Mas voltando, quando os PDFs nasceram, eles eram desse tamanhozinhos assim. Aí foi aparecendo questões, aí eles foi aumentando o PDF, o que era 20, 30 páginas, agora já são 200 por aula, né? E aí, um PDF, quando você pega, se você for uma pessoa que já conhece da matéria, você vê o tanto de remendo que tem um PDF. Se vocês já perceberam o tanto de remendo que tem um PDF, comenta aqui pra mim. É muito remendado. E aí, quando você já tem uma certa experiência em algumas matérias, como eu tinha, mesmo tendo experiência, eu ainda não fazia questões suficientes. Não abandonava o PDF. Eu morri de medo de largar aquilo lá, porque pra mim, passava se saísse o edital e eu comprasse aquele PDF daquele edital específico que o cursinho falou que eu só ia conseguir se eu comprasse ele. Aí você começa a perceber o tanto de remendo que ele tem. Então, sim, os PDFs são feitos a partir das questões. Por quê? Porque o cara tem que cobrir o que está na questão, porque senão você vai falar, uai, mas o que é isso, né? Sim, PDF é bastante prolixo. Fala um pouco sobre o ciclo de estudos. Olha, ciclo de estudos é uma questão que o pessoal tem bastante dúvida, mas eu preciso de uma pergunta mais específica para me responder como é que é a questão do ciclo. Porque o que é o ciclo, na verdade, né? O que é o ciclo? Você colocar as matérias que você vai estudar em ordem e dentro dessa ordem de matérias, você atribuir cargas horárias para elas, tá? Conforme a sua dificuldade, igual eu estava conversando com o Pedro, conforme a dificuldade, conforme a carga horária que você tem. O ciclo, eu gosto que você consiga girar ele em torno de 2 a 3 dias de ciclo, tá? Aliás, a cada 2, 3 dias de estudo. Então não adianta você mudar de matérias e você não conseguir girar o ciclo ali entre 2, 3 dias. E é melhor você começar com uma quantidade pequena de matérias e ir acrescentando mais matérias depois, tá? Para não ficar aquela coisa horrorosa de um monte de matéria e você ficar perdido, tá? Então o ciclo você enumera, inclusive tem um vídeo aqui, eu acho que no Instagram ensinando. Lá no YouTube também tem. Você coloca as matérias que você vai começar a estudar, a carga horária delas e
você vai girar ela de forma que fique ali 2, 3 dias, tá bom? Vamos lá, mais perguntitas. Que é uma pessoa, uma estudante de direito me perguntou aqui que você usa o ciclo perpétuo de estudos? O que seria esse vídeo perpétuo de estudos, tá? Eu não entendo, eu não conheço por nome assim, eu não conheço, tá? A Carmen falou, e o caminhão de videoaula? Justamente, o cursinho geralmente, porque, olha, pessoal, reflitam. Vocês pagam caro no PDF de cursinho. Aí o que acontece? Para justificar o valor que vocês pagam, para justificar, o que o cursinho faz? Ele vai lá e dá trocentas videoaulas para vocês, a assinatura ilimitada. Eu acho que essa assinatura ilimitada é porque o cursinho não quer que você passe, né? Porque para que você vai assinar um troço ilimitado, né? Aí você recebe aquele bombadão de material ali que você fica perdidão, para dar volume, para justificar na sua cabeça que você pagou por uma coisa que preste, por uma coisa. Olha o tanto de coisa, eu paguei aqui R$90 por mês, olha o tanto de coisa que eu recebi em troca, tá? Essa é a visão do cursinho, tá bom? O que fazer com um assunto que errei todas as 10 questões seguidas? Você tem que identificar, Vaneide, né? O problema. De qual matéria que é? É matéria teórica, é matéria de exatas? Você está errando por quê? Não está conseguindo entender? Se não está conseguindo entender, vai lá no YouTube e vê um videozinho rápido, tá? Só para tirar aquela coisinha ali. Às vezes só está precisando de um empurrão, tá? Quando estuda por questões, você faz anotações? Poucas, muito poucas, tá? Muito poucas. Você tem que tentar o máximo possível não anotar. Eu tenho até uma história engraçada que eu conto. Deixa eu só ler um comentário aqui. Assinatura ilimitada são as matérias que são ilimitadas. Paguei 85 meses durante um ano e ganhei mais um ano e tem muitas questões. Uma coisa que eu alerto vocês, essas questões de PDF, tá, pessoal, elas são tendenciosas. Porque imagina se o professor dá uma coisa no PDF e coloca questões que ele não deu no PDF. Fica meio estranho, né? Então ele já escolhe as questões de forma que ele cubra o que ele conseguiu comentar aí, tá? Então questões de PDF são bem tendenciosas. Então quando você for fazer questões, voltando na pergunta, você tem que fazer o mínimo possível de anotações. Quando eu comecei a aplicar o método da SPQ, eu tinha tanto vício em anotar, que eu tinha que... Se vocês observarem, praticamente todos os vídeos eu estou segurando uma lapiseira, porque eu não consigo tirar o vício da escrita. Mas uma coisa que me fez, porque eu tinha a concepção de que eu só aprendi escrevendo. Uma coisa que eu tentei controlar foi a escrita, mas eu sempre mantenho o vício de segurar alguma coisa. Inclusive eu estou segurando alguma coisa agora. Porque eu tenho a percepção de que eu só aprendo se eu escrever. Então, eu estudo, passo o tempo todo com uma caneta ou uma lapiseira na mão, mas não anoto nada. Às vezes, tem que fazer alguma anotação, mas eu faço uma anotação rápida e jogo ali dentro do site de questões mesmo, já para revisar. Não guardo nada, não anoto nada, tá? Não guardo nada para revisar depois, fora do site de questões, porque a gente nunca revisa. Como revisa os tópicos já estudados, sendo que tem tópicos para estudar ainda? Você tem que montar um ciclo de forma que você consiga pegar esses tópicos que você tem para estudar e continuar estudando aqueles que você já viu, tá? Então isso é o seu ciclo que vai adaptar. Dentro da sua matéria você tem que adicionar as matérias que você já viu com os cadernos que você ainda não viu. Os coaches piram quando eu falo que só estudo por questões. Não só, viu? Não só os coaches. Tem alunos também que, vez ou outra, aparecem uns aqui falando que eu sou meio doida, meio louca. E eu sempre falo, pessoal, só acredita no método quem realmente aplica. Mas tem que aplicar mesmo, bonitinho, separado por assunto, os cadernos separados por assunto. Fazer a repetição de questões, porque tem gente que acha que é pecado repetir as mesmas questões, tá? Então esses são os dois grandes segredos: repetição incansável das mesmas questões e você fazer os cadernos separados por assunto, tá? Vamos ver.
Vamos ver se eu acho mais perguntas aqui. Você estudava no TEC, no site, ou copiava ou imprimia em algum lugar? Só no site, tá? Não imprime mesmo as matérias de exatas. Tudo no site, não imprime nada. Claro que a resolução de uma matéria de exatas você vai ter que fazer no rascunho, tá? Mas tudo no computador, tudo no computador. Por quê? Tem gente que tem dificuldade, mas você ganha agilidade com isso, tá? Agilidade. Como você se preparou para a prova discursiva? Eu não me preparei específico para o concurso que eu passei porque não caiu, tá? E discursiva a gente deixa para estudar só quando a gente está no pós-edital. Quando uma matéria que não tem, que é um peso subsidiário. Deixa eu ver mais aqui. Vamos ver se eu acho perguntas, né? A Rosinalva falou aqui que passou num processo seletivo só estudando por questões. Por questões. Pessoal, o estudo por questões, quando você fala assim, estudo por questões, a maioria do pessoal que tem preconceito, ele tem preconceito porque ele acha que estudar por questões é resolver questões. Existe uma diferença assim gigante, gritante, enorme. Estudar por questões é você pegar uma questão e falar assim, bom, o que é que você tem para me ensinar? É diferente de você ir lá, resolver a questão, bom, eu acertei e errei. É totalmente diferente. Você não está ali preocupado para ver se você acertou, para você ver se você errou alguma questão. Você está ali para ver como que aquele assunto foi pedido, qual a pegadinha que a banca usou, qual é o conteúdo envolvido em qual alternativa. Por isso que eu falo para vocês fazer questões de tudo quanto é tipo de banca, de tudo quanto é tipo de área que vocês possam fazer. Por quê? Quanto mais acesso, quanto mais você tiver contato com formas de perguntar aquele mesmo assunto, você está estudando, vamos supor ali, atos administrativos. A maior quantidade de formas diferentes que você tiver para se entrar em contato com formas de perguntar sobre atos administrativos. E quanto mais... Voltou, pessoal? Voltou, né? Eu acho que voltou. Minha internet tinha caído. Acho que voltou. Eu entrei na 4G aqui, eu acho que voltou. Vamos ver se eu acho mais perguntinhas aqui para vocês. Antônio, não é que é mais rápido fechar o edital estudando por questões. É mais eficiente. Você vai realmente entender e aprender o que você precisa aprender, tá? Eu não diria que é mais fácil, porque quando você está lendo um PDF, você fecha o PDF assim, você passa o PDF rapidinho. Só que o que é que você realmente absorveu ali daquilo que você estudou? Esse é o principal. O que é que você absorveu daquilo que você estudou lendo um PDF? Agora, é diferente quando você começa a fazer questões. Você tá ali brigando com a questão mesmo, agarrado no chifre dela para poder aprender. Porque se você não conseguir entender, a realidade está ali na sua cara naquele momento. No PDF não. A realidade só vai vir depois, quando você for fazer as questões e errar, tá? O que você acha sobre o estudo em camadas que os professores indicam e só depois sugerem as questões? Sara, eu acho que é protelar sofrimento, tá? É protelar sofrimento. Porque não adianta. Se você não souber como aquele assunto vai ser perguntado, de que forma que vai vir uma pegadinha, você vai estudar a teoria e vai chegar na hora das questões, você vai, sinceramente, você vai achar, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí você vai achar que a culpa é sua, né? O que aconteceu que eu não entendi aquele PDF? Aí o que você pensa? Quando você começa a errar muitas questões. Em vez de você pensar assim, não, vou continuar nas questões porque o problema está aqui, não. O que você entende? O problema está que eu não estudei o PDF direito. Então o que você faz? Você volta.
Aí você volta no PDF. Aí sabe o que acontece? Você vai lá e vê o PDF de novo. Aí você volta nas questões. Aí o que acontece? Você erra de novo. Aí o que acontece? Em vez de você pensar, não, o problema é as questões, aí o que você pensa? Não, o problema é porque eu não aprendi o PDF direito. Aí você vai ficar nesse giro infinito aqui, esse giro infinito, até você não conseguir mais. Você vai chegar num platô ali que você não vai conseguir mais avançar, que foi o meu caso. Eu fiquei num platô entre 75% e 85%, que não é suficiente para aprovar para a área que eu estudava, tá? E quem estuda só por PDF, sem dar a devida prioridade, acontece isso, tá, pessoal? Acontece isso. Vamos lá, vamos mais. E a revisão dos cadernos? A revisão dos cadernos você só volta para fazer quando você termina o caderno. Não precisa terminar todos, tá? Pode terminar um e já refazer. Rosana, na resolução de exercícios, mesmo você acertando de cara a questão, você também lia a explicação das outras? Olha, eu sempre separo em três percepções que vocês têm que ter, tá? Primeira percepção. Eu acertei com 100% de convicção cada alternativa. Se você resolve com 100% de convicção, você não precisa ler o comentário. Agora, se você ficou em dúvida entre uma alternativa ou outra, você lê aquele comentário daquele trechinho que vai te responder aquela dúvida específica que você ficou, tá? Agora, você lê a questão, não entendeu nada da questão inteira, aí você tem que ler o comentário inteiro, tá? Tem que ler o comentário inteiro. Então, quando você estiver fazendo questões, você tem que ter esse discernimento. Eu acertei com 100% de convicção? Não. Lê o comentário todinho. Eu fiquei com dúvida entre uma e outra, lê o comentário só daquela que você ficou com dúvida. Não, agora foi 100% de convicção. Porque às vezes quando você vai fazendo muitas vezes a mesma questão, você nem vai precisar ler, porque você já tá craque naquela questão. 100% de convicção, não precisa ler, tá? Tá tranquilo, não precisa ler. Vamos mais lá. Minha maior dificuldade nesse método é as revisões. O que acontece? As revisões para refazer as questões. Então, quando você terminar de fazer as questões, você volta e refaz as mesmas questões, tá? E você vai ficar nesse ciclo infinito até você alcançar 90%, tá? Até alcançar. Você faz todo o seu estudo de questões pelo TEC, concurso, ou pelo que concurso? O pessoal gosta muito do QC. Eu gosto mais do TEC. Para você que é um concurseiro que está começando agora a estudar por questões, qualquer site de questões resolve, tá? Qualquer um. Agora, quando você é um concurseiro mais avançado, você só consegue aplicar técnicas de aceleração de estudo no TEC, tá? Então, eu prefiro o TEC e gosto muito que faça o estudo por lá. Quantos meses você estudou por questões? Olha, o que acontece? Eu estudei durante 6 anos. Durante 5 anos e meio eu estudei de forma tradicional, tá? Então eu não era uma pessoa que era só por questões. Eu já tinha uma certa teoria, só que tinha matérias que eu ficava entre 75, matérias que eu ficava 85, mas era aquilo ali só. E não dava aprovação, porque minha área é de 90 para cima. Então eu fiquei 5 anos e meio estudando por PDF e cheguei no platô que eu não consegui estourar, não consegui ultrapassar. Então eu conheci o método do estudo por questões em 2018 e... Foi 2018? Acho que foi 2018. E minha prova era no meio, e aí logo em seguida já saiu a minha prova. E eu estudei durante 6 meses, só por questões, tá? Mas assim, é uma diferença gritante. É libertador e você consegue ver a evolução. Mas eu até respondi um story hoje. É tão louco que mesmo você vendo que você está evoluindo, que você está aprendendo, que você está vendo diferença no seu estudo, aquela vozinha do mal pensa, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? E se a banca inovar? E se ela cobrar uma coisa que não vai cair? Todo mundo está estudando diferente de mim. E agora? Como é que eu vou fazer? Vai me dizer que essa vozinha do mal aí não entra na cabeça de vocês? Entra, na minha entrava. Mas como eu já estava tão
eu já tinha batido tanto e não dava, não chegava na aprovação, eu pensei, eu vou usar esse método, vou aplicar ele, mesmo não acreditando, vou até o fim, até o fim. E foi o que foi. Eu fui aprovada no primeiro concurso que eu fiz logo após eu conseguir estudar só por questões, tá? O estudo para Campo Grande foi só por questões, só que aí tem uma diferença que esses 6 meses eu já tinha um passado, tá? Eu já tinha um passado. A Carmen perguntou, e a legislação imensa do IBAMA? Também por questões? Sim, também por questões. Só que aí o que acontece? Pode ser que não tenha muitas questões disponíveis nos sites de bancas, tá? O que você vai fazer? Eu te aconselho que você monte as suas próprias questões ou ache PDF, aí vale PDF, tá? Mas a parte de questões. Pega as questões do site de questões, vê se tem site de questões inéditas, aí se atira para todo lado. O importante é fazer questões. Fazer questões da lei é muito mais útil e muito mais eficaz no estudo do que você só ler a lei seca da legislação, tá? É bem mais útil você fazer por questões. Vamos ver aqui. Pessoal, eu monto cadernos de 100 questões, mas por dia 8 cadernos e respondo 25 questões. O que acha? Você responde 25 questões? Douglas, eu acho o seguinte, isso analisando de fora, e eu quero que você fique bem ciente que eu estou analisando de fora. 25 questões é pouco, tá? Por dia é pouco. Mas eu não sei se você está começando agora, eu não sei se você começou a aplicar o método agora, porque quando começa a aplicar o método, até se adaptar um pouquinho com ele, tá? Então, procure aumentar essa quantidade de questões que você está respondendo por dia, tá? Procure aumentar, a cada dia você acompanhar para ver se você está melhorando, porque 25 questões realmente é pouco, você precisa aumentar. Eu sei de pessoas que começaram muito lentamente, já estavam, aluno meu inclusive, que já estava respondendo 1000 questões por dia. Eu falei, cara, o que é isso? Nem eu consigo responder 1000 questões por dia. Como é que você faz? Aí ele fala para mim, ó, eu respondo questões no banheiro, respondo questões na fila do banco, respondo questões de sei lá onde. Eu sei que tudo quanto é coisa que ele ia fazer, ele estava com o celular na mão respondendo questões. Então, é tudo questão de se adaptar e organizar, tá? Eu aconselho que você, se você estiver começando, fazer questões pelo celular, às vezes é complicado, tá? Porque você vai precisar ler muito comentário. Mas a partir do momento que você já tiver bem afiado, já tiver mais avançado, cara, faça questões aonde você tiver. Se tiver, sei lá, na fila, no banheiro, não sei lá onde, parado no estacionamento, parado no trânsito, faça questões. Questões. O TEC, ele é responsivo, eu não sei o que é, tá? Mas o TEC, ele é responsivo a celular, então ele se adapta à tela do celular, fica bem legalzinho de responder as questões, tá? Só os comentários que às vezes é muito grande, aí fica chato para ler. Fica chato para ler, né? Priscila, a Priscila é minha aluna do curso, hein? Priscila, lá no Anki, lá nas próximas aulas que vão liberar para você, eu vou explicar direitinho para você em quais momentos que eu uso o Anki, tá? Mas praticamente o Anki eu uso quando eu erro muita questão, muito mesmo, e quando eu preciso de questões inéditas, decorar algum mapa mental, tá? É para esses momentos que a gente usa o Anki. Eu sempre falo e eu falo isso lá no curso, tá? Cuidado, o Anki, ele é extremamente perigoso, tá? Extremamente perigoso. Você tem que saber exatamente a dose certa para você usar ele, porque ele é tão bom, mas ele é tão bom que a pessoa começa a inverter a ordem, porque a ordem de prioridade é o TEC, ou um site de questões, a prioridade é você fazer questões. O Anki, ele é apenas um aplicativo acessório, e aí o pessoal apaixona tanto no Anki que começa a inverter, começa a priorizar. A maior parte do tempo o Anki toma tempo que deveria ser para as questões, tá? Então, muito cuidado, assista as aulas assim que liberar para você, você vai perceber lá que eu vou falar isso para você, que tanto que o Anki, ele é perigoso, tem que saber a dose certa de usar, tá?
Rosana, quantas questões por matéria? Eu já até tinha comentado isso antes, tá, pessoal? Olha, isso depende muito, depende muito. Por que depende muito? Do ser, da sua realidade. Eu não sei quanto tempo você estuda, como é que é o seu estudo, tá? Eu não tenho como responder isso. Eu só explico para vocês. Vocês sempre têm que ponderar o tempo que vocês têm disponível e a carga horária e a dificuldade que você tem nas matérias para você atribuir cargas horárias para elas, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aí você me pergunta, mas quantas questões por matéria? Aí vai depender da sua dificuldade. Você montou o ciclo, tá rodando o ciclo. E aí você começa no início, não, juro pra você. Eu tenho até um vídeo do YouTube, eu acho que é como estudar por questões. Que eu peguei uma matéria de penal. Eu nunca estudei penal, tá? Nunca estudei. A área fiscal não cai penal. Eu acho que foi penal. E eu gastei 15 minutos, que é o turno que eu sugiro para vocês. Sabe quantas questões que eu fiz? Mal consegui terminar uma, porque era um assunto que eu não conhecia. Então não tem como eu te falar quantas questões que você vai fazer por matéria. Por quê? Porque você vai... Depende da dificuldade que você tem na matéria. Depende se você tem tempo disponível ou não tem. Mas o principal, você tem dificuldade naquele assunto específico? Porque eu gastei 15 minutos para fazer uma questão. E você vai gastar 15 minutos. Então, imagina só. No início você vai fazer o quê? 10 questões por dia ou até menos que isso. Mas conforme você for repetindo as questões, elas vão ficar muito comuns na sua cabeça. E a partir do momento que elas ficarem comuns, você vai conseguir agilizar, tá? Então não preocupe com quantidade, eu sempre falo, quantidade não é qualidade. A partir do momento que você priorizar a qualidade dos seus estudos, a qualidade do estudo da questão, como as questões se repetem, você vai ganhando quantidade automaticamente. Então aquela questão, aquele assunto que era difícil no início, vai começar a fazer mais questões. E aí, qualidade vai virar quantidade, tá? Então, se preocupe com quantidade. O que você tem que se preocupar quando você para numa questão? E eu vou falar isso para vocês e vocês vão gravar na mente de vocês essa ordem. Gravar. Decora aí. Se tiver com papel, anota. Primeiramente, pegou a questão, você vai ler a questão, não vai conversar com ela, você não vai dialogar com ela, não vai pensar nela. Você vai ler a questão, leu a questão e entendeu? Aliás, leu a questão, sabe a resposta? Beleza, responde e vá ler o comentário. Você não entendeu a questão? Não fique procurando pelo em ovo. Não sabe, já abre o comentário da questão ali. Então, não dialogue com a questão, não dialogue. Então, você vai ler a questão, vai responder ela. De cara, se você errou, se você acertou, o problema é depois. Aí você vai ler o comentário do professor. Leu o comentário do professor? Beleza, entendeu? Não entendeu? Não se apavore que esse crescimento de conhecimento vai acontecer gradualmente. A não ser as matérias de exatas, que elas sim são mais difíceis, os comentários dos professores. Às vezes, concurseiro bom de papo. Não seja concurseiro bom de papo, tá? As questões de exatas, os comentários às vezes é ruim, então você não vai conseguir entender, você vai precisar de um videozinho, mas vamos supor que é uma matéria de direito. Então você vai ler a questão, não conversa com ela, já responde de cara, já lê o comentário do professor, tenta entender o que você conseguir, lê o comentário dos alunos, do fórum dos alunos, e aí você vai voltar na questão e agora sim você vai refletir sobre a questão. Aí você pode conversar com ela. Uma conversa rápida, tá? Não é pra você ficar ali. Pra que você vai ter essa conversa rápida? Pra você fazer o batimento. Porque você vai ler a alternativa e vai falar, realmente o professor isso, falou aquilo. Ah, não. Aí você lê a outra alternativa. Ah, não, o professor falou isso, realmente é isso, agora eu percebi que é isso. Ah, então a pegadinha tá aqui, tá. É pra fazer esse batimento, tá? Esse batimento. Então, faça isso que vocês vão ver a evolução de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos mais. Antônio, acabei de falar isso, né? E quando não entender,
e quando não entender uma questão, né? Quando você não entender, o que que você faz? Você não fica ali parado, você segue para frente. Se você não entende agora, provavelmente uma questão mais para o futuro vai te ajudar a entender, tá? Porque às vezes tem comentários de professores realmente que são muito ruins, muito ruins. Mas às vezes tem um professor lá na frente que vai te ajudar a entender algo mais para trás, porque é uma construção de conhecimento gradual. Então continue, tá? Não fique preso nas questões e não se desespere, principalmente, não se desesperem. Você vai avançando nos tópicos mesmo sem alcançar os 90%? Sim, você vai avançando nos tópicos até mesmo sem alcançar os 90%, tá? A Rosana falou, na verdade não serão a quantidade de matérias, e sim a qualidade. Sim, qualidade. Estou estudando para o INSS, será que estou no caminho certo? Não tem como eu te responder, né? Porque eu não sei como é que você está. Mas o primeiro passo que você tem que analisar é a sua evolução gradual, tá? Tá, onde você está agora? Tá, eu estou acertando em média 60%. Daqui mais uns 15, 20 dias, aí sim, aí você vai olhar lá no histórico, nas estatísticas. Bom, olha, eu agora estou acertando 70%. Então isso é um ótimo indicativo. No início, o que vai acontecer? Você vai começar a errar muitas questões porque você não tem o preparo para estudar por questões que você não conhece, né? Não conhece. Então aí, o que vai acontecer? No começo você vai errar muito, então a sua porcentagem de erro vai ser enorme, exorbitante. Isso pode te dar uma confundida na cabeça, tá? Se você não estiver preparado para essa realidade. Mas aí você tem que acompanhar, tempos por tempos, para ver se vocês vão conseguir, se você tá evoluindo a cada vez, a cada passada no caderno, por exemplo, tá? Então você sempre tem que se preocupar com isso. Pessoal, só mais um pouquinho, tá? A Carmen perguntou aqui, fala do seu canal do YouTube. Lá, www.youtube.com/só por questões. Lá tem uns vídeos que chamam de vídeos do Projeto CDZ, concurseiro do zero. Esses vídeos são para quem está começando, tá? Para quem está começando a estudar, e são ótimos, são maravilhosos, porque muita gente não conhece como é que estuda por questões, acha que é só fazer um cadernão de questão lá e sai resolvendo que nem um louco, tá? Lá no Projeto CDZ, vocês vão lá no canal do YouTube e assiste os vídeos, principalmente do Projeto CDZ. Eu aconselho que assistam todos, mas o Projeto CDZ é fundamental. Cara, em relação à mentoria, o pessoal pediu, antes não tinha, o pessoal pediu que eu fizesse um curso, né? Então agora a gente tem um curso gravado em que eu ensino passo a passo como que estuda por questões, tá? Então eu ensino a montar os cadernos, eu ensino todas as ferramentas do TEC, ensino a usar o Anki, ensino a fazer o ciclo, tanto dos assuntos que você ainda não estudou, quanto dos assuntos que você estudou. Eu chamo eles de ciclo do iniciante e ciclo do avançado. Eu ensino as fases do estudo por questões, porque o estudo por questões não é linear, tá? Tem a fase do iniciante, que é a fase que eu costumo falar, que é a fase do explorador, tá? Então, o estudo por questões ele não é linear. Você vai estar em várias fases ao mesmo tempo, tá? E aí, junto com o curso gravado, tem a mentoria quinzenal, que aí na mentoria quinzenal eu tiro a dúvida dos alunos, né? E também tiro a gente conversa sobre o concurso, sobre mentalidade, sobre as dúvidas. O pessoal tem acesso também ao meu canal do Telegram, ao meu Telegram pessoal, eles mandam dúvidas. Às vezes eles estão querendo prestar algum concurso, eles me perguntam, aí a gente vai conversando, tá? O canal do YouTube é www.youtube.com/só por questões, tá? Projeto CDZ, não deixem de assistir lá, que é muito, muito bom, tá? O Projeto CDZ, ele é ótimo para quem está começando, tá? Que às vezes a pessoa tá meio perdidona, assim, não sabe como é que começa. O Douglas corrigiu aqui, ó. Corrigindo minha pergunta, eu respondo 25% dos cadernos, sendo outro caderno por dia. O que acha? Tá. Então você aí faz
por quantidade de questões, né? Não por tempo, né? Olha, eu prefiro por tempo. Eu, sinceramente, prefiro por tempo. Porque quando você faz por questões, às vezes você se apaixona numa questão e demora muito tempo para terminar esses 25%, por exemplo, tá? De questões que você vai fazer. Agora, o tempo não. O tempo te obriga. O tempo te obriga a parar naquele momento ali, tá? Não tem como você se apaixonar por uma questão. E fora que, se você se apaixonar, você não vai andar naquela matéria, não andar naquele assunto. Então, fazer por tempo, eu percebi que é melhor do que fazer por quantidade. Mas, se você quiser se adaptar à quantidade, você só tem que se preocupar para não se apaixonar por questões, tá? Vamos lá. Antônio, tem como adaptar o método no Gran Cursos? Eu não conheço a plataforma do Gran, tá? Eu não conheço. Mas são duas coisas que eu acho fundamental que vocês têm que se preocupar. Se as questões são bem comentadas e se são atualizadas. Essas duas coisas são parâmetros de qualidade, tá? A Carmen falou aqui, ó, o projeto CDZ é top até para quem já é veterano, aprende muito, valeu, hein? Lá eu ensino vocês a olhar, a fazer estatística de importância dos tópicos. Tem muita gente que me manda mensagem falando assim, como eu não sabia fazer isso até hoje? Como eu não sabia, né? Como eu não sabia. Então, tem muita coisa boa lá, hein, pessoal? Vai lá e é gratuito, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. A Rosana falou aqui, agora eu aprendi. Não irei namorar mais nenhuma questão. Isso, Rosana, não fica namorando questão, hein? Não fica namorando questão. Quando você der aquela olhadinha pra cima, assim, procurando uma luz divina, você já pode saber que você já tem que passar direto pros comentários, tá? Vamos lá, vamos mais. Vou prestar PM Polícia Civil Minas, agora é dia 12 e 19. Devo fazer apenas as questões da banca? Dia 12 agora? E você ainda não está estudando por questões? Dia 12? Dia 12 agora? Porque para você mudar de estratégia assim muito... Hoje é dia... Que dia que é hoje? Nem sei que dia que é hoje. É muito em cima da hora para você. Se você ainda não está estudando... Se você não está estudando por questões ainda, eu te aconselho a não dar um 360 não, tá? Continua do jeito que você tá. Aí depois da prova você pensa, tá? É muito em cima da hora para você mudar assim, paf, e aí depois, né? Vamos lá, vamos mais. O Antônio perguntou aqui, ó, passa 15 minutos em um tópico e depois já passa para o próximo. É isso? Justamente. É isso. Isso, Priscila, justamente. Dia 11 é nossa mentoria. Aí você pode tirar todas as dúvidas lá, que você já me mandou uma porrada de dúvida, né? O banco de questões do Estratégia, o que você acha? Olha, há uns meses atrás, um aluno me emprestou o acesso dele e eu acessei o banco de o site de questões do Estratégia. Eu não entrei muito no mérito da qualidade dos comentários, mas eu não gostei do layout do site, tá? Achei muito ruim. Já achei bem ruim, tá? Pessoal... Vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que a gente aqui já tá até escuro já. Ó. Não sei nem quanto tempo faz que a gente tá conversando, porque eu não tenho telefone aqui, aliás, relógio aqui perto de mim, tá? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou responder mais 2 dúvidas se tiverem, e aí a gente finaliza por hoje, tá? Primeira pergunta de 2. O que concursos é bom? Olha, eu acho que é concurso fantástico na parte de comentário dos alunos, mas o que concurso peca muito nas funcionalidades que ele tem, principalmente nas funcionalidades mais avançadas, tá? Montar caderno, por exemplo, é muito ruim. Eu prefiro o TEC por causa das funções que ele tem, tá? Mas eu também já usei o QC, só que eu usava a versão gratuita, né? Os comentários dos alunos. Os comentários dos alunos são fantásticos. Muitas vezes melhores que muitos comentários de professores, tá? Mas eu prefiro o TEC
pelas funcionalidades. Só por isso, só por isso. Pessoal, a última pergunta, deixa eu escolher uma. Ó, o Biratã respondeu aqui, ó, pensa a mesma coisa, o layout de estratégia não ajuda, bem complicado, justamente. Eu vou responder uma última questão aqui que o pessoal sempre me pergunta. Você fazia simulados? Se eu estudava fazendo simulados, pessoal, eu não aconselho vocês a fazerem simulados. Vai por mim. Quem estuda aplicando o método SPQ não precisa de simulado. Simulado é para quem estuda de forma tradicional, usando videoaula, PDF, aí ele precisa fazer um conjuntinho ali de questões para testar se ele está aprendendo. Mas quem estuda por questões, ele está o tempo todo vendo questões, o tempo todo estudando questões. Aí o cara fala assim, mas tem que testar tempo de prova, não sei o que. Cara, você fica tão automatizado em fazer questões que você faz questões assim, ó, paf. E uma das primeiras coisas, e uma das coisas mais importantes, que na hora da prova muito concurseiro não entende, que você ter a habilidade de saber qual questão você não consegue fazer, qual questão que você mesmo sabendo fazer, você não tem tempo hábil para fazer isso. Isso PDF não te ensina. Isso aqui, simulado, não te ensina. Você faz tantas questões que você vai saber assim, ó, olha, essa daqui, e isso aqui você tem que tirar o seu ego na hora da prova, essa questão aqui eu sei resolver, mas eu não vou resolver por escolha, porque ela vai me tirar o tempo de outras questões. E na prova existem justamente questões assim, que estão ali só para tomar seu tempo, porque concurseiro passa, não é aquele espertão, inteligentão ali, não. É quem é... Aliás, passa quem não é quem é inteligente, é quem é esperto. Quem sabe montar uma estratégia de resolução de questões na hora da prova, que você consiga administrar o que você sabe, do que você não sabe e o que você sabe, mas mesmo assim você não vai resolver porque vai tomar o seu tempo de prova, tá? Bom, pessoal, por hoje foi isso, tá? Por hoje foi isso. Ó, a Ana Paula falou, ó, assistam os vídeos dela gratuitos, são muito bons. Ensina a filtrar, montar cadernos e outros. Justamente. Muita gente não vai lá no meu YouTube, eu vou repetir, ó, www.youtube.com/só por questões. É só colocar o nome do YouTube / o nome do meu canal, só por questões. Vocês vão encontrar vídeos lá. Pessoal, o que tá lá, muito professor cobra para você, cobra caro para fazer para vocês ou para ensinar para vocês, tá? Cobra caro. Então vai lá, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir coletar muita informação útil para vocês montarem os cadernos de vocês e para vocês estudarem. Ó, e outra coisa, o curso, ele sempre está com as inscrições abertas. Enquanto for o momento de vocês quiserem entrar, tá? O curso, ele é o projeto CDZ bem mais aprofundado, que aí a gente passa por todas as outras fases do estudo avançado, tá? O projeto CDZ é para os iniciantes e para quem nunca estudou por questões, né? E o curso, ele é mais avançado, ele já parte mais para quem realmente ali já está loucão, já fazendo questões. E para o iniciante, vai dar uma visão bem mais profunda de todas as etapas que ele tem que seguir depois, tá bom? Pessoal, foi um prazer, eu agradeço muito, mas muito vocês. A gente bateu mais de 50 pessoas aqui. Sinceramente, eu fico muito satisfeita, porque é um canal pequeno, tá? O nosso canal é um canal pequeno, não é patrocinado. Eu não sou patrocinada pelo TEC, nenhum site de questões. Eu não sou patrocinada por cursinho. É só nós e nós aqui, né? É o pessoal que acredita de verdade no que eu falo. E assim, às vezes eu falo, eu sei que é uma coisa meio louca, meio surreal estudar por questões, cara, mas quando você para de verdade para raciocina de verdade na hora da sua prova, é onde você marca o X, é o que importa. Você tem que ser especialista naquilo que vai cair, que é o que? Questões. Não adianta você ficar lendo PDF se você não sabe a realidade. Você tem que ser especialista em questões. A forma que você vai acertar as questões não importa. Não importa. O que importa é acertar as questões, tá? Muito obrigado, pessoal. De verdade.
tá? Quando a gente alcançar 9.000, quem sabe a gente faz uma próxima live, tá? Foi um prazer, agradeço muito vocês de verdadão, tá? Tchau, até mais!